Guerra dos Canudos, os excluídos da República. A Guerra de Canudos foi um confronto que ocorreu entre o Exército Brasileiro e a comunidade liderada por Antônio Conselheiro na cidade de Canudos, Bahia, entre novembro de 1896 e outubro de 1897. A guerra foi causada por diversas questões sociais e econômicas que atrapalhavam o Brasil inteiro e principalmente o Nordeste, como a seca, que prejudicava o setor agrícola, trazendo a pobreza e a miséria, desemprego e etc. Muitos começaram a acreditar que apenas um milagre iria salvá-los da miséria e da exclusão social que estavam vivendo. Logo na implementação do regime republicano, os sertanejos de Canudos não contestavam sobre os novos métodos de governo, porém reclamavam sobre a cobrança dos impostos. Isso era algo que não agradava à igreja, à imprensa e os latifundiários, mas o grupo ficava cada vez maior e mais popular. A comunidade e suas mobilizações foram ganhando cada vez mais poder com o apoio de Antônio Vicente Mendes Maciel, popularmente conhecido como Antônio Conselheiro, auto-intitulado Peregrino e que prometia tirar todos da miséria, e que era popularmente conhecido, trazendo cada vez mais seguidores. Para Antônio, o método republicano era como o fim dos tempos, e com isso, ele e a comunidade dos Canudos ficaram conhecidos como monarquistas perigosos. Revoltado, o governo mandou militares para banir o grupo. Porém, nas 3 primeiras tentativas, os Canudos conseguiram vencer os militares, o que irritou ainda mais os governadores. Foi a partir disso que então foi organizado um grande massacre contra o grupo, onde muitas casas foram queimadas e crianças, adultos e idosos, mulheres foram mortos. Esse dia foi dia 22 de setembro de 1897, onde Antônio Conselheiro também foi morto pelos militares. A Guerra dos Canudos aconteceu no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. Foi uma das maiores guerras civis da história do Brasil. Canudos é considerado um movimento messiânico, uma vez que seu líder, Antônio Conselheiro, se considerava um enviado de Deus para salvar o povo nordestino. A Guerra de Canudos foi um confronto bélico entre o exército brasileiro e a comunidade liberada pelo religioso Antônio Conselheiro. Em Canudos, interior da Bahia, o conflito aconteceu entre 7 de novembro de 1896 e 5 de outubro de 1997. O governo da época, do presidente Prudente de Moraes, do Brasil, em processo de passagem para o regime republicano, considerou o movimento rebelde e assim enviou o exército para combatê-lo, matando mais de 20 mil pessoas e configurando um dos maiores massacres da nossa história. A destruição dos Canudos só ocorreu após várias tentativas. A primeira e a segunda foram após o governo da Bahia, que, pressionado pela igreja e pelos coronéis locais, fizeram 2 campanhas, que mais foram derrotadas pela comunidade da fazenda do Belo Monte. A terceira foi enviada pelo vice-presidente da República, Manuel Vitorino, que estava substituindo o então presidente Prudente de Moraes. Essa também foi derrotada, pois o próprio coronel que estava em combate foi morto, ferindo a honra militar, contrário que os chamavam de fanáticos. Tal episódio gerou uma crise para o governo federal, que na capital, que antes era o Rio de Janeiro, era chamado de fraco. As vitórias dos Canudos só ocorriam porque, além de terem inúmeros combatentes, que eram os homens que estavam lá para combater, eram também muito bem treinados, sobretudo para os embates na caatinga, vegetação típica de onde moravam, diferente dos oficiais do exército, que vinham do litoral e não suportavam o clima quente. As árvores cortantes, entre outras características do bioma. O componente religioso, obviamente, era fundamental. Afinal, acreditava que o Arraial era a terra prometida e que aquela era a terra santa. A quarta e última expedição foi um massacre. O presidente, visando a recuperar seu prestígio, ordenou
que o ministro da guerra enviasse milhares de homens. Assim, o Marechal Bittencourt o fez. Foram 5.000, junto a canhões que bombardearam Canudos, executando dezenas e milhares de pessoas no dia 5 de outubro de 1897. Localizada a 15 km do famoso sítio de Antônio Conselheiro, a região de Canudos recebeu uma emancipação política em 1985, passando a se tornar um município independente. De acordo com os dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, atualmente cerca de 16.000 moradores habitam na cidade. No local onde ocorreu a guerra foi criado um Parque Estadual de Canudos, composto por uma região de 1.321 hectares. Parte das ruínas do antigo arraial podem ser visitadas em época seca, quando o agude está vazio. Problemas sociais e econômicos enfrentados pela população nordestina no início da Primeira República. Receio do governo com o crescimento de poder do líder messiânico Antônio Conselheiro. Conflitos de terras envolvendo latifundiários e a população mais pobre. Descaso do poder público com a população que ali vivia. Como consequência, tivemos milhares de mortos, tropas desenterrando o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo e ainda levaram a cabeça como troféu, e ainda o governo central enfrentaria várias revoltas, como a Guerra do Contestado e a Revolta da Vacina.